5:19. Alguém lembra a história? Quem a história está falando? Tá falando que eu acho que é um endemoniado, né? O endemoniado do Gadareno lá. Ele ficou tão impressionado com o milagre que Jesus fez na vida dele, que ele falou assim: eu vou ficar aqui para contar para ele. Eu vou ficar aqui para poder acompanhar ele, porque eu quero ficar com ele. Mas Jesus falou o quê? Volta e conta para os seus o que aconteceu aqui. A nossa experiência cristã, ela não pode parar aqui só em seguir Jesus, mas é compartilhar isso que Jesus fez nas nossas vidas. Tem que falar a verdade, né, Henrique? Tem que ser isso na sua vida. Deus abençoe. Então nós aprendemos com a história do endemoniado de Gadareno que a nossa vida cristã, ela não pode se resumir só aqui. Ela vai muito além disso. Ela vai do momento que você levanta, que você vai correr, praticar seu esporte, a hora que você está trabalhando no carro, a hora que você está vendendo seus pães, a hora que você está andando na rua, é em todos os momentos. Vai. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro e ao redor do Mar da Galileia, um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É o maior corpo de água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Marcos 4 termina com Jesus e seus discípulos atravessando o Mar da Galileia. Surgiu uma tempestade, que Jesus acalmou falando ao vento e às ondas. Marcos 6 termina com uma cena semelhante, mas desta vez Jesus andou sobre as águas em direção aos discípulos que estavam no barco. Entre essas cenas, na água, há vários milagres de Jesus que foram feitos em terra e a primeira atividade missionária de seus discípulos. Essas histórias são o assunto do estudo desta semana. As características predominantes. A gente percebeu que nós vamos percorrer alguns milagres de Jesus. Está no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 6 de Marcos. Jesus fez vários milagres diante das tempestades que aconteceu. E eu te pergunto nessa manhã, que milagre que Jesus precisa fazer na sua vida hoje? Ele está no barco, o que você tem? Continua. A característica predominante dessas histórias espetaculares é que elas permitem que o leitor perceba quem é Jesus. Ele é o único capaz de acalmar uma tempestade, curar um endemoniado, curar uma mulher que simplesmente tocou em suas vestes, ressuscitar uma menina, pregar em sua cidade natal, enviar seus discípulos em uma missão evangelizadora, alimentar 5.000 homens com alguns pães e peixes e andar sobre as águas. Demonstrações incríveis de poder que ajudaram os discípulos a compreender que ele é o Filho de Deus. Olha que interessante. A gente vai percorrer hoje alguns milagres, como eu disse, alguns milagres de Jesus. E qual o milagre que você precisa nessa manhã? Ele está aqui para te escutar e atender segundo a sua vontade. A mudança inesperada do coração. Pode ler, mano. Parte de domingo. Do domingo? É, mudança inesperada diante do coração. Acalmando a tempestade, né? Você tá no outro domingo? Peraí. Não, também. Acalmando tempestades, desculpa, gente. Vamos lá. Agora a gente vai analisar história por história dos milagres de Jesus. Vamos lá. Marcos 4, do 35 ao 41. Eu não vou pedir para ler, é a história da tempestade lá. Vamos abrir, vai, vamos ler rapidinho. Marcos 4, 35 ao 41.
ler? Pode ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o grande de temporal, de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que, mesmo já estando enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? O que aconteceu? No começo de Marcos 4, Jesus entrou num barco com seus discípulos para ensinar a multidão do lado da praia. Em Marcos 4, do 10 ao 12, parece que ele queria separar o seu ensino numa conversa dos seus discípulos em particular. Logo depois de um longo dia de ensino, os discípulos se levantaram e Jesus no barco assim estava com eles. E assim como eles, estava muito cansado. Ele dormiu e o barco quase afundou. E Jesus ordenou que o vento, as ondas acalmassem.